23 de janeiro de 2016. Estamos no ar com o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. E hoje temos o Dr. Marcos Bernardini, aquecendo os tamborins, uma pequena notável de fantasias. Ainda temos o palestrante Roberto Chiniachiki, com dicas especiais. E continuando nossas homenagens ao aniversário da cidade de São Paulo, vamos apresentar curiosidades e dicas de passeios imperdíveis. Fechando o programa, o presidente do Simp Joseph Cury entrevista Maristela Basso, empresária e advogada. Fique com a gente. São Paulo comemora 462 anos de história na segunda-feira, dia 25. Mas antes vamos lhe contar algumas curiosidades bem interessantes. A primeira fábrica de chocolate do Brasil foi instalada em São Paulo. Ela chamava-se Songsen e foi fundada em 1888. Você sabe o que é arbitragem? Como funciona? Quando utilizá-la? O advogado Marcos Bernardini nos explica tudo sobre esse importante tema. A arbitragem é uma forma alternativa de solução de conflito fora do poder judiciário. Ou seja, quando as pessoas elas têm algum tipo de conflito, normalmente se busca o poder judiciário para resolver esse conflito, propondo uma ação, propondo então um processo. É possível também resolver esse tipo de conflito, e a gente vai ver qual tipo de conflito, não por meio do poder judiciário, mas por meio de um procedimento, chamado então de procedimento arbitral, onde as partes podem escolher um árbitro, não apenas um, mas 3, 5, desde que seja em número ímpar, e esse ou esses árbitros vão dar uma sentença, chamada então de sentença arbitral. É como se fosse uma sentença de um juiz, só que proferida por meio de um ou mais árbitros. Essa sentença ela tem o prazo de 6 meses, ou seja, em 6 meses o árbitro ele tem que dar uma solução para aquele problema, uma solução para aquele conflito e resolver. Isso então é uma forma de resolver um conflito fora do poder judiciário, segura, ágil e as partes elas têm a opção de escolher esse procedimento, o que facilita muito a resolução do conflito. Somente questões patrimoniais que eu posso negociar e que eu posso dispor, normalmente questões contratuais, empresariais, é que podem ser submetidas à arbitragem. Por exemplo, uma questão de direito indisponível, questão de alimentos, pensão alimentícia, separação, divórcio. Essas questões não podem ser submetidas à arbitragem, somente questão de direito patrimonial e disponível, como por exemplo, uma questão contratual, representação comercial, uma discussão a respeito de entrega de mercadoria. Toda questão empresarial e comercial, ela pode ser submetida sim à arbitragem. Acontece em São Paulo. A Pinacoteca do Estado de São Paulo apresenta sua nova exposição de longa duração, com cerca de 500 obras, entre pinturas, esculturas, desenhos, gravuras e fotografias. Intitulada Arte no Brasil, uma história na Pinacoteca de São Paulo, a mostra traz um panorama da arte brasileira do período colonial aos anos 1930, por meio de obras que integram o acervo do museu, realizadas por artistas fundamentais para a história da arte no Brasil, como Almeida Júnior, Eliseu Visconti, Pedro Alexandrino, Cândido Portinari, Lazar Segal, entre outros. A Pinacoteca fica na Praça da Luz, número 2. Olá, eu sou Roberto Chiniachiki, médico, palestrante, e hoje eu quero falar com você sobre o que fazer em tempos de crise. Qual que é a tendência de empresários honestos, trabalhadores, dedicados,
como você. Em tempo de crise, eu quero fazer mais. E aí a pessoa abre mais frentes. Então, certamente, em 2015 você abriu mais frentes, agora em 2016 você está abrindo novas frentes e, infelizmente, acaba trabalhando mais e tendo menos resultados. Em tempo de crise é muito importante 3 coisas. Primeiro, você escolher projetos que vão te dar dinheiro a curto prazo, porque você precisa de caixa. Segundo, focar, colocar toda a energia nesses projetos. E terceiro, saber que um projeto demora um tempo para dar resultado, para dar retorno. Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas, elas fecham seus negócios, fecham suas unidades de negócio quando elas estavam prontas para começar a dar resultado, a dar dinheiro. Então, foca, escolhe os que têm chance de dar mais dinheiro, como os americanos dizem, fish where the fish is, pesque onde tem peixe. Lembra, você que é pescador, você está puxando, não vem? Vai para um lugar que pelo menos os peixes beliscam. Então, para com seu sócio, analisa tudo que vocês estão fazendo e fala, olha, eu preciso de ter retorno financeiro agora. Escolha esses projetos, coloca todo o seu foco, mas saiba que sempre demora um tempo para o que você semeou se transformar em colheita. Foque, tenha resultado, você merece ter todo o sucesso do mundo. O meu sucesso acontece quando você tem muito sucesso. Um grande abraço. O Carnaval, uma das maiores expressões culturais do nosso país, está chegando e a pequena notável de hoje está diretamente ligada a essa festa tipicamente brasileira. Visitamos uma empresa que confecciona enfeites e fantasias. Há 15 anos no mercado, no começo eles encontraram a oportunidade de profissionalizar o que era apenas diversão, como relata seu proprietário. Éramos participantes de escola de samba. Vimos que tinha um mercado para atender os clientes em geral, né? De fantasias de ala, fantasias de rainha. Então foi a direção que a gente adotou para a gente começar o nosso trabalho como empresa. Utilizando bastante pedraria, penas, plumas, lantejoulas e paetês, eles produzem lindas fantasias e adereços. A nossa demanda de fantasia no período do carnaval é mais Brasil. Né? Essa coisa das escolas de samba atender esse público. Passado isso, nós atendemos que são os parques, cassinos, são os shows culturais fora do Brasil. Entrevista da semana. Hoje a doutora Maristela Basso irá falar um pouquinho sobre o direito da micro e pequena empresa. O que a micro e pequena empresa tem de direito? Porque as obrigações já foram amplamente divulgadas. Ela é doutora e livre docente pela USP e é professora titular de Direito Internacional e Direito e Psicologia da Faculdade de Direito da FAAP, entre várias outras qualificações que ela tem. É um prazer tê-la conosco, doutora. Prazer é meu. A senhora cuida de Direito Internacional, é professora, advogada e também de Direito Estratégico. Os países desenvolvidos hoje, como tratam a interface, a relação e a tendência mundial delas com a micro e pequena empresa? Com, primeiro, todo o respeito, toda a consideração e sabendo que é da pequena, né, da micro e pequena empresa que depende grande parte do desenvolvimento nacional. Então, a tendência dos países desenvolvidos e também dos em desenvolvimento é cada vez mais reconhecer a importância da micro e pequena empresa
dos trabalhos que elas geram, das famílias que elas mantêm e dá a elas todas as condições de sobrevivência no mercado. E dar a elas condições de sobrevivência no mercado significa colocá-las pelo menos em pé de competição com as grandes empresas. Isto ocorre nos países desenvolvidos. Sim. Bom, nós vivemos hoje no Brasil, que é público, que é notório, um momento de recessão. Desde 2014 a micro e pequena empresa vem demitindo, 31% delas correm risco de fechamento nos próximos 90 dias, segundo pesquisa Simples Datafolha. Qual é a sua visão e qual é o direito desse empresário, desse micro e pequeno empresário no Brasil, na sua visão? Bom, primeiro ele tem o direito de sobrevivência, né, de se manter, como eu disse, no mercado, das mesmas condições as condições aquelas que o levou a se formar. Então, pequeno e micro, quando ele se forma, ele tem um objetivo e tem condições de manter e perseguir aqueles objetivos. Isso o Estado tem que garantir. É muito importante que o empresário pequeno, micro, ele se apodere dos seus direitos. E o seu direito fundamental é de permanecer no mercado com dignidade e em condições de competição, em condições de concorrência. Diante de uma situação internacional que pode ser catastrófica, como nós vimos em 2008, ou nacional, como nós vemos agora no Brasil, há necessidade de um plano de contingência para essas empresas, para que elas não desapareçam. Porque, veja, o desaparecimento do micro e do pequeno significa, muitas vezes, o enfraquecimento, até o desaparecimento de pequenas cidades periféricas, de comunidades que estão se desenvolvendo. Então, não se trata apenas de garantir a sobrevivência daquela pequena empresa, mas de tudo o que ela representa naquela comunidade, naquela cidade, naquele município, naquela região. Então, é preciso agora um plano de contingência que o Estado garanta, uma contingência, um plano, para que elas possam se manter. Assim como acontece quando há uma catástrofe seca, quando há inundação, como aconteceu agora no município de Mariana, que foi devastado. Quer dizer, é preciso um plano de contingência para essas empresas. O Brasil não tem esse plano de contingência. Me parece que a Constituição, no capítulo do direito econômico, diz que isto deveria existir. É uma obrigação do Estado. Agora, quando nós falamos obrigação do Estado, nós estamos falando União, Estado, município ou do poder público como um todo? De todos eles, inclusive das autarquias, da sociedade de economia mista, da empresa estatal. Nós estamos falando do Estado, esse senhorzão que nós garantimos por meio dos impostos e para os quais nós votamos para que nos representem. Então, o Estado é a União, o Estado federado, é o município, é o Distrito Federal, pequenas comunidades. Então, é o Estado todo que deve garantir. O Estado tem, sim, um plano de contingência. Ele pode não ter falado para nós, mas na medida em que a Constituição Federal, no capítulo da ordem econômica, como você se referiu, obriga o Estado, ou faz com que o Estado deva garantir a ordem econômica. Quando a gente fala de ordem econômica, geralmente vem as questões privadas, né? O direito que eu tenho à livre iniciativa de colocar o meu negócio, mas a ordem econômica tem efeitos públicos importantíssimos que devem ser garantidos pelo Estado. Então, o Estado tem plano de contingência, sim. Nós podemos até dizer como ele põe em funcionamento esse plano de contingência, mas ele tem que fazer com que recursos públicos cheguem a esses empresários que deles precisam num período de contingência. Depois eles vão devolver em forma de impostos, vão devolver gerando empregos, mantendo as crianças nas escolas, os planos de saúde. Então, isso tudo gera desenvolvimento. O Estado tem. Agora, se o Estado nos negar, então nós vamos buscar esse plano de contingência na Justiça, porque o Poder Judiciário também define as políticas públicas. Nós estamos, desde setembro de 2014, num quadro de demissão contínua, num quadro de falta de crédito, onde nós temos 31%, é o índice mais alto da nossa pesquisa, dizendo do risco de fechamento dessas empresas em até 90 dias. Na prática, não existe crédito para micro e pequeno, na prática não existe compras
governamentais. Na prática, o que nós estamos tendo é aumento do desemprego, e todas as entrevistas que nós fizemos até hoje foram as obrigações que o empresário tem. E hoje nós gostaríamos de tentar abordar com a doutora os direitos que o empresário tem e a sua importância. Então, por exemplo, sem empresa não existe emprego. Claro. Sem um emprego não existe mercado interno. Claro. Sem mercado interno, a sua destruição. Não existe desenvolvimento, né? Sim, claro, não existe desenvolvimento. Agora, essas políticas públicas que hoje, teoricamente, deveriam estar em prática e não estão, a senhora acredita que isso esteja ocorrendo por quê? Por falta de visão de um plano estratégico do Estado, um plano de desenvolvimento, porque, veja, um país, não precisamos falar necessariamente do Brasil, mas um país, ele não se desenvolve, ele não cresce apenas com empresas grandes conglomerados, empresas multinacionais. Por quê? Porque essas vão para as grandes cidades, essas ficam próximos da melhor logística, das melhores linhas de distribuição, onde estão os melhores profissionais. Se nós mantivermos essa política, nós acabamos com qualquer projeto de país. Porque o que acontece com as cidades periféricas, com as pequenas comunidades, com as regiões ou os estados que estão mais longe daqueles principais, como no nosso caso São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, porque elas vêm todas para os grandes centros. Isso traz um desequilíbrio brutal e leva à própria falência do Estado, porque se não há micro e pequenas empresas nas cidades periféricas, nas cidades satélites, gerando emprego, botando crianças na escola, podendo comprar os medicamentos, o que acontece? Essas comunidades, as cidades, as regiões desaparecem, e as pessoas que conseguem sobreviver vêm para a cidade, e vêm para a cidade na situação de miserabilidade. Crianças morrem, há mães que não chegam sequer ao final da gravidez, da gestação, porque não tem condições de alimentar o feto, não tem condições de sobrevivência. Então, que nós temos uma catástrofe, e nós podemos caminhar para isso. Então, quando o Estado não olha para isso, nós temos que dizer para o Estado: olha, Estado, você está enganado. Você está enganado porque isso vai gerar uma falência desse próprio Estado. Então, é preciso que o Estado veja isso. E como é que o Estado vê isso? Bom, vê porque nós aprendemos a votar melhor, nós votamos melhor nos nossos representantes, do legislativo, que vai fazer as leis e que o executivo vai cumprir. E aí existem várias maneiras da gente chamar a atenção para o Estado de que ele pode estar indo para um caminho que não tem retorno. Agora, que há recursos para salvaguardar essas pequenas e microempresas, há. E um país rico como o Brasil, ele tem. Nós temos que só dizer em que cofre eles estão, esses recursos. No mundo, me parece que existem políticas claras de interface harmônico entre grandes corporações e micro e pequenas empresas. A senhora poderia citar alguns exemplos para mim? Mas essa é a tendência internacional. A tendência internacional, aí nós vamos ver empresas nos Estados Unidos, no Canadá, na União Europeia. Essas empresas grandes, sejam elas multinacionais ou nacionais daquele país, elas têm uma política de governança corporativa que deve ser observada pelo Conselho de Administração e pelos presidentes, pelos diretores, que devem olhar para a sociedade, que devem olhar para os terceiros, isto é, não poluir, não contratar de países onde há escravidão, não importar produtos ou exportar para países onde há escravidão, onde as crianças não são respeitadas, onde os direitos do trabalhador não são respeitados. Ademais, há obrigação dessas empresas de gerar desenvolvimento nas cidades e nas regiões que estão mais longe daquela grande empresa que, por si, já gera desenvolvimento ao redor. Então, ao se estabelecer nessa região, ou nesse país, no Brasil, tem que contratar empresas pequenas e micros de regiões mais afastadas da capital, onde aquela empresa se encontra. Quer dizer, gerar empregos ao redor, comprar produtos de uma região mais desfavorecida, ou seja, aquele corpo administrador da empresa tem que cuidar para observar essas regras, porque se ele não observa essas regras,
e for uma sociedade anônima, por exemplo, de capital aberto, eu que vou comprar ações de uma empresa, não vou comprar ações de uma empresa que não respeita os direitos de desenvolvimento, os direitos dos trabalhadores, o direito das pequenas e médias, ou seja, que não gera desenvolvimento. Então, essa pressão que hoje as empresas que estão em países envolvidos sofrem, de cuidar dos terceiros, é muito importante, porque ela sabe que se ela não tiver uma política governamental, uma política de governança corporativa que observe os terceiros, os acionistas vão fugir. E fugindo os acionistas, não tem desenvolvimento. Dinheiro, Então, isso é uma questão de mentalidade que vai chegar no Brasil. Os conselhos de administração das empresas, sejam pequenas limitadas, sejam sociedade aberta, seja uma sociedade fechada, elas começam a se preocupar com isso. Porque se elas não se preocuparem com isso, até financiamento dos bancos públicos elas não obtêm. Porque o BNDES vai emprestar para uma empresa. Escuta, você gera desenvolvimento fora, vocês observam, vocês compram produtos que vêm de outras cidades do Brasil, você gera desenvolvimento fora, você estimula aquele micro, aquele pequeno empresário a se desenvolver. Você não tem isso na sua política de administração, então você não recebe dinheiro público. Então, essa mentalidade o Brasil vai ter que ter. E se ele não tem, é o pequeno e microempresário, organizado nas suas associações, que vai fazer com que o Estado tenha, vai se apoderar dos seus direitos. Bom, falando de empoderamento, qual a sugestão que a doutora daria para o empoderamento da micro e pequena empresa no Brasil? Olha, todas elas devem partir do diálogo, porque o tempo do conflito já passou, né? Então agora o tempo é do diálogo. Primeiro vamos pensar em ter uma conversa diplomática, política, amistosa com o governo, com esse governo que está aí, com esses ministros. Quer dizer, vamos levar a eles as nossas exigências e mostrar o que nós podemos dar em contrapartida. E que, se assim permanecer, qual é o resultado nesses dados econômicos que você falou? Dramático. Cada vez piores, né? E, por outro lado, ir para a justiça, sensibilizando o Poder Judiciário, que ele é hoje um agente fundamental na definição de políticas públicas, com medidas antecipatórias. Não vamos esperar 10 anos para ter uma sentença, mas o Judiciário vai nos dando aquilo que nós precisamos, crédito, vai nos dando condições para que as empresas sobrevivam. E o Judiciário hoje tem ocupado um papel muito importante ao lado do Executivo, definindo políticas públicas. Nós adoraremos muito continuar com a conversa e gostaríamos muito de agradecer a sua participação e tomara que todo o poder público ouça e siga a orientação brilhante da doutora. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!